Olá, seja bem-vindo, 28 de abril, sexta-feira. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 2 minutos da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo a diretora de Proteção Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, Joelma Prilips. Joelma, bom dia para você. Muito obrigado por estar aqui conosco para a gente conversar um pouco sobre a atuação sua, na Secretaria de Meio Ambiente e também sobre os serviços prestados na pasta. Bom dia, eu que agradeço, É sempre bom a gente conversar e falar sobre o trabalho que é executado com relação aos animais dentro do município. Claro, com toda certeza. E gostaria de começar o nosso programa falando um pouco sobre o abrigo, né? Sim. Que a gente estava até comentando, um pouco antes de iniciar o programa. O abrigo chegou para vocês em 2021, recebeu uma reforma, trocou de nome. O que mudou nessa linha do tempo aí, nessas recentes movimentações lá? Sim. Esse espaço, até maio de 2021, pertencia à saúde e era vinculado à vigilância de zoonose. E com a transferência dele para a gente, já existiam alguns animais, E a estrutura era uma estrutura bem antiga e, precisava realmente passar por uma reestruturação até para ficar um local bem bonito e agradável para receber as visitas, para conhecer os animais e, se Deus quiser, alguém gostar e adotar algum deles. E aí passou por uma reforma, ficou bem bacana lá, até quem não conhece ainda fica o convite para estar indo conhecer. A gente fez um gatil, Só que o nosso espaço físico lá, ele é um pouco restrito. Por quê? Como era já uma estrutura existente, a gente deixou lá uma condição bacana para os animais que já estavam lá, inclusive os servidores, Porque todo mundo quer trabalhar num lugar bacana, arrumado, Dá até mais motivação para as pessoas, Então, hoje a gente tem lá alguns, aliás, a grande maioria dos animais são animais que já vieram quando ainda era um canil municipal, E depois da inauguração a gente mudou o nome para abrigo transitório, porque o intuito é realmente esse, o animal chega, passa por um trabalho de recuperação, é castrado, vacinado, microchipado, e aí após isso ele é liberado para adoção, justamente para a gente conseguir fazer uma rotatividade e poder ter um espaço sempre aberto para receber algum outro animal. Uhum. E esse espaço, ele abriga apenas cães e gatos, certo? Cães e gatos, isso. Uhum. Sabe mais ou menos quantos temos lá hoje? Hoje a gente tem em torno mais ou menos de 35 animais, a grande maioria é animal já com uma certa idade, São os nossos idosinhos. E porque realmente existe uma dificuldade, O ser humano às vezes tem um pouco de receio ou preconceito de adotar um animal adulto ou idoso, E eles, assim, eu falei, eles são os que mais precisam de um lar, Porque muitos já estão lá há muitos anos. A gente tem animal lá que está lá há mais de 10 anos, E eu falo, gente, meu sonho é realmente conseguir, dentro desse ano, encaminhar alguns deles para algum lar, justamente para que eles possam ter a oportunidade de saber o que é conviver com uma família, Ter amor, ter carinho. Uhum. É bem bacana você até dizer isso, porque realmente, acredito que a principal motivação dos tutores, de quem Sim. quer ser um tutor, é adotar um filhote, Sim. Mas você também vê, esse lado da Sim. importância desse olhar para os cães e gatos Adultos. mais velhos. E é engraçado porque, assim, filhote é igual criança, Você tem que ter paciência, você tem que ter disposição, porque ele tem muita energia. E quando, às vezes, a pessoa vem procurar um animal, então tem que ver qual que é o perfil que a pessoa está buscando justamente para quê? Para que esse animal não seja adotado e seja devolvido, porque aí você causa um trauma a mais no animal. Então, o ideal é para a pessoa que quer um animal tranquilo, de companhia, Para dar uma voltinha, passeios tranquilos, que não fique pulando, destruindo as coisas. O animal adulto e o animal com uma certa idade a mais são animais extremamente carinhosos, eles aprendem, é muito engraçado. Quando a gente pega um animal idoso, eu sei porque eu tenho 8 cães, que são meus adotados, e todos eles eu adotei adulto. E alguns já com uma certa idade. Parece que eles nasceram na minha casa. Eles conseguem se adaptar tão bem, à rotina da família, ao novo lar, que a impressão que dá, às vezes, que ele realmente nasceu dentro daquela família e já está lá há muitos anos. Então, a gente sempre procura
procura conversar bastante com as pessoas e estimular realmente que as pessoas tenham um olhar diferenciado na hora da adoção para olhar a questão do animal idoso e do animal jovem e dar oportunidade para esses uns que já estão lá há tantos anos. Não só lá, mas nos abrigos que as ONGs também têm, né? O pessoal que trabalha com os animais, muitos deles acabam passando a vida inteira dentro de um abrigo, né? E não conseguem ser encaminhados para adoção. Sim, realmente muito importante você citar isso, e é bem bacana até ouvir esse relato seu, né, de que Sim. você mesmo já adotou alguns animais. Falando agora sobre o abrigo de modo geral, qual que é o horário de funcionamento, o endereço para quem que talvez estiver assistindo? Ah, sim. Né, conheceu e também ouviu agora a gente falando sobre a reforma. A gente fez até, acho que foi a Cibele, fez até uma matéria lá com vocês. Uhum. Enfim, pode até assistir, né, no nosso YouTube, Facebook também, se procurar lá. Contar um pouquinho sobre o endereço, para quem tiver interesse em conhecer o local, possa chegar. Lá é Rua Bom Jesus, número 1100, Cidade de Salvador. O horário para visitação é por volta de 10h30, 11 horas, até umas 3, 4 da tarde. Embora a gente abra 7h30 da manhã e fique até por volta de 5, é que esses horários são os horários de manejo, né? Que os tratadores estão lá cuidando dos animais, os veterinários estão fazendo todo um trabalho de acompanhamento. Então, comecinho da manhã e o final da tarde é o momento de realmente cuidar da criançada lá. Então, a gente abre esse horário, né, por volta de 11 horas até as 3 da tarde. Aí é um horário que a pessoa pode estar indo visitar. E a gente também tem o projeto, a gente já fez um primeiro evento, né, de abrir um sábado por mês, para que realmente as pessoas possam estar indo, porque muita gente trabalha durante a semana. Sim. Então, a intenção é abrir num sábado, porque aí a pessoa tem mais tempo disponível para poder estar indo até lá conhecer. Bacana. João, vou pedir licença a você, logo mais a gente volta a conversar. Os departamentos de Psicologia e Ciências Contábeis da Faculdade Anhanguera estão oferecendo aos munícipes atendimentos com foco na saúde mental e auxílio na declaração do imposto de renda. Confira detalhes na reportagem. A Anhanguera Educacional oferece serviços à população jacariense por um preço simbólico. Funciona com uma via de mão dupla. O cidadão procura a faculdade, pois precisa de auxílio em alguma questão, e a escola coloca à disposição os estudantes que podem praticar o conteúdo teórico aprendido nos cursos. Um dos departamentos é o de Ciências Contábeis, que oferece ajuda para o preenchimento do imposto de renda desde 2017. 2 pontos assim, que caem muito em fiscalização, né? Declarar dependente sem ser dependente, né? Às vezes quer declarar uma pessoa da família que não é aceito como dependente, ou o esposo e a esposa, ambos declaram, marido e mulher, ambos declaram o mesmo dependente, também não pode, né? Se tem um filho, um dos dois declara só, né? Ocultação aí também de contas bancárias, as pessoas não declaram conta bancária, então isso também pode ser visto em malha, né? E outra dificuldade que a gente vê muitos casos que aparecem aqui de pessoas que não sabiam que precisavam ter declarado nos outros anos, né? E aí, por algum motivo, descobre que o CPF está bloqueado e aí precisa fazer a entrega. Quem precisar declarar imposto de renda pode ir até a faculdade com a documentação necessária e com 1 quilo de alimento não perecível para o atendimento. O atendimento aqui é por ordem de chegada, né? Está sendo todas as segundas-feiras e quartas-feiras, né? Na segunda, a partir das 17 até as 21 horas e às quartas-feiras, das 19 às 21. Quem quiser que seja feita a declaração completa, traz os documentos que são os informes de rendimento, né, de contas bancárias, informe de rendimento da empresa ou das empresas que venham ter trabalhado no ano 2022, os documentos pessoais, né, relação de bens que a pessoa venha ter, documentos de dependentes e a gente pede a colaboração de doação de 1 quilo de alimento não perecível, né, para a gente poder destinar para as entidades sociais que a gente costuma ajudar durante o ano. Outro departamento que também está oferecendo serviços à população é o de Psicologia. De acordo com Karina, coordenadora do curso, os estudantes atendem a população e são supervisionados durante o processo. Nós temos uma clínica escola, né? E essa clínica escola tem diversas atividades, todas elas são realizadas pelos alunos com supervisão dos professores, né? Então, algumas pessoas às vezes têm preconceito, né, de ser atendido pelos estagiários, mas
tem todo um suporte realizado. Dolores está quase terminando o curso de psicologia e é uma das atendentes do projeto. Os pacientes são bem acolhidos, nós estamos recebendo dos professores da supervisão ajuda que precisamos para poder fazer o melhor e no que é cada estágio. Isso é ótimo, para mim é muito bom. A OMS apontou que cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo sofria de algum tipo de transtorno mental antes da pandemia de Covid-19. A estimativa é que hoje esse número esteja 25% maior por conta das dificuldades de acesso aos serviços de apoio à saúde mental. Hoje nós sabemos que ainda o acesso à terapia, atendimento psicológico é elitista. Então, a ideia é a gente proporcionar um valor social em que a gente possa alcançar a maior parte da população possível. Para ser atendido pela clínica, é simples. Os plantões acontecem às quartas-feiras, das 8 às 19 horas, e você também pode agendar através do número 12 3954 4923. O valor da consulta é R$ 15. Eu gostaria de convidar todos a estar conhecendo o nosso projeto e a estar se permitindo ter uma nova visão da psicologia. As pessoas ainda têm uma visão muito de que psicologia é coisa de louco, que só quem faz terapia é quem tem problemas mentais. E não é sobre isso. Todas as pessoas precisam de suporte psicológico, Principalmente após a pandemia, o Brasil é um dos países que mais tem casos de ansiedade, de depressão. O índice de suicídio tem aumentado muito, principalmente nos adolescentes. E é muito importante que as pessoas tenham essa consciência, que venham pelo menos nos conhecer. Que ao nos conhecer, eu tenho certeza que esse preconceito vai ganhar um novo olhar. E um total de 40 equipes e mais de 1.000 atletas devem movimentar o 27º Campeonato Municipal de Futebol de Jacareí para as categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15 neste ano. A abertura do campeonato será em 6 de maio, às 7h30 da manhã, no campo da Vila Garcia, localizado na rua Paulo Iadzete, Vila São João, Distrito São Silvestre. Já os jogos terão início em 13 de maio, em diversos campos da cidade, e seguem até o final de julho. E agora a gente volta a falar com a Joelma Prilips, diretora de Proteção Animal. Joelma, gostaria de te perguntar agora sobre denúncias. Como que algum munícipe pode denunciar algum abandono ou violência contra algum animal? E se caso esses animais, sendo cães e gatos, se eles vão para o abrigo, se o abrigo também faz esse acolhimento desses animais que são ou violentados ou não violentados, mas abandonados em algum ponto da cidade. Então, essa é uma dificuldade muito grande, até por conta de estrutura, Então, a gente, quando chegam as denúncias, tem que vir através do canal oficial, que é o 08.000 16 30 10, ou através do site da Prefeitura do Atende Bem Online. Quando se faz a denúncia, a gente pede para que a pessoa envie o número do protocolo através do WhatsApp da diretoria e mande, inclusive, provas, Porque ocorre muito também da gente ir ver a denúncia e chega lá, não procede. Às vezes é desentendimento entre vizinhos ou a pessoa que se sente incomodada com o animal e acaba fazendo uma denúncia, Então, a gente está numa linha de trabalho que os casos que chegam, e uma coisa que a gente tem que ter muita sensibilidade, porque muitas vezes o animal está sofrendo maus tratos, só que quando você vai ver, a família também está. Às vezes por conta de questões financeiras e outros fatores dentro daquela família, o animal acaba refletindo a situação que a família está vivendo, Então, a gente procura primeiro ter esse olhar mais refinado para realmente tentar entender o que é realmente uma situação que a pessoa poderia estar dando uma condição melhor e não dá, por falta de conhecimento, ou porque realmente tem o animal, mas não tem afinidade, ou esses casos de que a família precisa também de uma ajuda. Então, o intuito é sempre a gente tentar diferenciar tudo isso. E uma coisa que é extremamente importante, hoje tem vários cursos, inclusive, que empresas estão dando até para municípios, é o seguinte: o animal, por pior que a condição, principalmente o cão, que ele vive, ele cria um laço afetivo com o dono.
Ele pode apanhar, não sei, né? Às vezes a gente vê, a pessoa bateu no cachorro, chamou, ele já veio para o lado. Então, assim, o cão tem essa sensibilidade de criar um laço muito grande. E muitas vezes, mesmo ele estando numa situação que não é bacana, quando você rompe esse elo, né, com a pessoa, com a família que ele tem, isso, querendo ou não, você acaba causando, né, esse sentimento dessa separação. Então, às vezes tem casos que a gente acompanha que mesmo você dando uma condição de vida, às vezes melhor, o animal demora um tempo para ele se recuperar, né? Porque ele não entende muitas vezes que aquela condição que ele está vivendo é ruim. Então, o que ele entende é o laço afetivo que ele tem com aquela pessoa. Então, todos os casos que chegam, a gente vai até o local, avalia. A gente percebe uma coisa que falta muito, é o trabalho de conscientização, né? Para as pessoas realmente terem noção. O que é? Porque às vezes a pessoa está cometendo, às vezes, alguma situação com o animal e muitas vezes ela nem sabe, né? Às vezes ela não entende, porque as legislações mudam muito. Se a gente for ver essa questão de bem-estar animal, principalmente para cães e gatos, ela não é uma legislação tão antiga, né? Ela é recente. E muitas vezes a pessoa mais antiga, né, que antigamente tinha uma outra forma de criar os animais, né? Então a gente trabalha muito nessa questão. Quando realmente a gente identifica que é uma questão onde não há condições da pessoa permanecer com o animal, mesmo a gente dando todo o suporte, ou que realmente aquele animal está sofrendo violência, a gente tenta fazer, a gente retira, né, faz a retirada desse animal dentro das nossas possibilidades, porque a gente também precisa ter um espaço, né, para que esse animal fique bem, se recupere. E uma coisa que é muito bacana, e muitos municípios já estão fazendo, eles fazem o cadastro para lar temporário. Né? Então, esses animais, principalmente esses uns que são bem traumatizados por conta da situação que eles vivem, você colocar ele dentro de um abrigo, onde ele vai ter já, às vezes, centenas de animais ali junto com ele, vai ser mais difícil você trabalhar essa questão emocional dele. Por quê? Ele vai ter comida, ele vai ter o atendimento veterinário, mas ele não vai ter o principal, que é a gente fazer esse trabalho de proximidade para ele quebrar esse vínculo que ele tinha e tentar associar a condição que ele está vivendo, que é uma condição melhor. E os lares temporários dão um resultado muito bacana, porque muitas vezes a pessoa não tem nenhum animal, né? E ela acaba tendo mais tempo para dar atenção, para estar próximo, e isso ajuda muito, a recuperação do animal é muito mais rápida. E acaba muitas vezes facilitando, porque a pessoa às vezes não quer adotar um animal ou ter um animal, porque né, acaba tendo um custo muito grande, então a gente dá todo esse suporte com a alimentação, os cuidados, até a gente encaminhar ele para a adoção. Então, acho que esse tipo de caminho, né, ele acaba sendo bem mais vantajoso, tanto para o animal, né, que ele vai acabar conseguindo se recuperar muito mais rápido, e até mesmo para não ficar sobrecarregando muitas vezes o abrigo. Entendi. Agora eu gostaria só que você frisasse de novo os canais. Pode falar para gente? Sim. É o 0800 16 30 10. O atende bem online, né, através do site da prefeitura. Aí a pessoa abre o chamado e manda para a gente pelo WhatsApp, que é o 12 9 91565949, o número do protocolo que foi aberto e, de preferência, se conseguir, mandar fotos, mandar vídeos. Isso justamente até para facilitar para a gente, porque às vezes o animal passou por uma situação naquele momento, só que quando você chega lá, você não consegue visualizar o que realmente aconteceu. Então, a gente tendo provas, fica até muito mais fácil para a gente poder fazer essa abordagem. Uhum. E essas denúncias também abrangem animais talvez de maior porte, como cavalos, Sim. etc., ou até animais silvestres em alguma situação? Então, os animais silvestres é atribuição do órgão estadual, né? Entendi, a sim. Polícia Ambiental. Então, quando alguém liga para a gente orienta para a pessoa estar fazendo um chamado diretamente na Polícia Ambiental, né? Porque eles têm toda a tratativa, porque animal silvestre é uma legislação totalmente diferente dos animais domésticos. Então, a gente encaminha, orienta, explica se a pessoa às vezes tem dificuldade, a gente tenta fazer essa ponte para estar facilitando, né? Com relação aos animais de grande porte, a gente tem ainda uma grande dificuldade, porque a gente tem as pessoas ainda têm aquela coisa de criar os animais dentro da área urbana. E aí eles acabam, dependendo do local onde ele está, que não é 100% fechado, acaba tendo acesso à rua.
E aí acaba causando, né, tanto o risco de acidente para alguém que está passando de carro, quanto para o animal. Quando chega uma denúncia de maus tratos para a gente, com relação ao animal de grande porte, a gente faz o mesmo caminho que é feito com relação aos cães e gatos. A gente vai até o local para verificar o que está acontecendo e diante, né, se for constatado realmente que existe alguma coisa, a gente faz toda a parte legal que precisa ser feito, com boletim de ocorrência, acionar a perícia, né, do Instituto de Criminalística, porque aí a gente tem um laudo de um perito que é médico veterinário, né, e que realmente reforça tudo isso. E aí a gente direciona, né, aquele animal para um lugar onde ele possa ter todo o trabalho de reabilitação também. Tá certo. Joelma, eu vou pedir licença a você, logo mais a gente volta a conversar. Porque aprovado de maneira unânime na Câmara o projeto da vereadora Sônia Patas da Amizade, que visa conscientizar a aplicação de medicamento conhecido como anti-cio em fêmeas de cães e gatos. Confira detalhes na reportagem. Com o intuito de conscientizar os tutores sobre o bem-estar animal, a vereadora Sônia Patas da Amizade protocolou um projeto de lei que foi aprovado na 11ª sessão ordinária, onde determina que locais que comercializam e administram a injeção, conhecida como anti-cio, devam fixar cartazes informativos sobre os graves danos deste medicamento. E hoje nós temos uma procriação que ainda continua na cidade, justamente que as pessoas não querem castrar os seus animais, né? Então elas acham mais fácil procurar vacina anti-cio. Então elas vão, né, até a casa de ração, pede essa vacina e essa vacina é vendida, né? Sem uma receita médica, sem nada. E isso aí acaba prejudicando o animal. As imagens são chocantes e representam as graves consequências das aplicações incorretas deste medicamento, muitas vezes sem um acompanhamento médico. Segundo a endocrinologista veterinária Jéssica Guimarães, as fêmeas de cães e gatos podem desenvolver diversos problemas de saúde por conta da injeção. Como é uma dose muito alta de hormônio, isso vai fazer com que tenha algumas consequências em vários órgãos, podemos dizer assim. Principalmente na parte uterina. Então, você vai fazer uma estase do útero, o útero ele vai ficar parado e você vai acabar abrindo a cérvix e predispondo ao aparecimento de bactéria nesse útero. E vai fazer com que o animal tenha mais predisposição ao aparecimento de piometra, que é uma infecção uterina, que é uma emergência, então o animal vai ter que ser castrado de forma emergencial, com um custo muito mais oneroso, é uma cirurgia que gera um risco muito maior para o animal, gera, consequentemente, um valor muito mais alto da cirurgia, e o que a gente não quer é expor o animal a esse risco. Fora isso, ele também predispõe ao aparecimento de tumores de mama, por ter uma carga hormonal muito grande, então o animal pode ter mais risco de desenvolver tumor de mama de acordo com aplicações recorrentes. Então, quanto mais aplicações o tutor faz nesse animal, mais risco ele está expondo o animal a desenvolver um tumor de mama e mais risco o animal desenvolve também a ter infecção de útero. Jéssica ressalta também que a dose do medicamento é ainda mais prejudicial nas gatas, pois possuem organismo mais sensível. As cadelas e as gatas, elas têm algumas particularidades em relação a ciclos, né, estrais, né, ciclos de ovulação, e a gata acaba sendo mais sensível à progesterona, né? Então, acaba tendo bastante inflamação de mama, o que a gente chama de mastite. Às vezes o animal tem que fazer retirada, além, né, de retirar o útero por infecção, fazer retirada de todas as mamas, porque causa uma reação exacerbada nas mamas, né, causando uma mastite aguda, e aí tem que fazer a retirada, às vezes não por tumor, mas por mastite mesmo, porque chega a um ponto que não tem como salvar essas mamas, e aí a gata tem que fazer uma cirurgia bem extensa e retirar todas as mamas das gatas. Então, elas são mais sensíveis um pouquinho do que as cadelas. Após ser apreciado em plenário, o projeto aguarda receber sanção ou veto do prefeito. Caso aprovado pelo Executivo, o cartaz de fácil visualização deverá alertar sobre os riscos à saúde do animal em caso de aplicação do fármaco anti-cio. Realmente vai ser legal porque as pessoas vão poder se alertar com relação a isso, né? Que não pode, que além de proibir, né, de ser aplicada essa vacina sem receituário, as crianças vão ter que colocar esse aviso, avisando por que a vacina anti-cio ela não pode ser aplicada de forma descontrolada, né? Então, é uma forma de você estar conscientizando e de parar essa venda indiscriminada,
né? Porque, é como eu falei, vai lá e aplica, vai lá e aplica. Isso aí dá uma bomba de hormônio em cima do animal. Quanto mais aumenta a dose de hormônio no animal, pior vai ser para ele. E falando, né, sobre o bem-estar animal, a gente está aqui com a Joelma Phillips. Joelma, queria que você comentasse um pouquinho dessa matéria com relação a esse medicamento anti-cio. A gente estava até comentando enquanto ela estava sendo exibida, né? É um projeto da vereadora Sônia que visa conscientizar sobre isso. Foi um projeto aprovado, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esses riscos também, só para a gente frisar, reforçar isso. É de extrema importância a pessoa conhecer como que funciona o inibidor de cio, né? Porque ele é um tipo de fármaco que tem que ser aplicado dentro de um determinado momento antes do ciclo estral, né, das fêmeas. E quem consegue diagnosticar em que fase do ciclo estral o animal está é o médico veterinário através de alguns exames. E aí, assim, às vezes a pessoa compra, né, porque é mais fácil, é mais barato, né, você consegue achar isso daí em qualquer casa de ração ou, né, pet shopping e tudo mais, e acaba utilizando isso como uma forma de evitar as crias indesejadas. Só que isso acaba tendo uma consequência muito grande. Por quê? Ele pode trazer sérios problemas de saúde, como tumor de mama. Muitas vezes, dependendo da hora da aplicação do inibidor, a fêmea já está num período de gestação, aí você acaba prejudicando e causando morte, né, nos filhotes, nos fetos. Muitas vezes a hora acaba por conta da questão hormonal, porque ele é um hormônio puro. Interfere na gestação, os animais acabam nascendo de uma forma prematura, muitas vezes a fêmea pode ter prolapso uterino, então quer dizer, o custo-benefício, né, então acaba não compensando, porque se uma fêmea acaba tendo algum desses problemas, o custo para o tutor acaba sendo muito mais elevado, né, com relação a todos esses riscos. E aí o que acontece? A castração é o método mais eficiente que existe para controle populacional, para evitar crias indesejadas. Inclusive tem fêmeas que desenvolvem, né, o pessoal fala de gravidez psicológica, ela não está gestante, mas ela começa as glândulas mamárias começam a produzir leite, às vezes ela adota uma almofada como se fosse filhote, e ela protege mesmo, né? Tanto é que nesses casos, inclusive, é indicativo da castração, porque vai cessar a produção hormonal e ela não vai ter mais esse, né, problema com a gravidez psicológica. Então, é de extrema importância, né, que a pessoa, se realmente for utilizar dessa metodologia para poder evitar a reprodução, ela tem que ter bastante consciência, né, e tem que realmente consultar um profissional especializado, que é o médico veterinário, que pode realmente estar orientando, mas, a meu ver, a castração é o método mais, além de ser eficaz, é um método definitivo, né? Então, você e mais seguro, né? Eu gosto bastante, né? Eu falo que eu sou suspeita a falar, porque a castração, além dela trazer outros benefícios, né, com relação a crias indesejadas, questão de tumor de útero, tumor de mama, muitas vezes muda um pouquinho o comportamento. Às vezes animal que é muito possessivo, até porque entra nessa fase hormonal, ele acaba às vezes ficando mais estressado, isso acaba até colaborando um pouquinho para deixar ele um pouco mais sossegado. E a mesma coisa, às vezes a pessoa tem preconceito de castrar animal macho. Ah, mas o meu é macho, por que eu vou castrar? Porque o que acontece? Quando as fêmeas estão no cio, elas liberam um feromônio. E dentro, né, de uma localização ali, os machos acabam, né, conseguindo perceber esse feromônio. E aí o animal acaba entrando naquela questão, né, de querer ir atrás dessa fêmea, ele acaba fugindo, ele acaba pulando o muro e às vezes se machucando, se envolve em briga com outros machos por conta da disputa da fêmea, muitas vezes pode ser atropelado. Aí muitas vezes a pessoa, eu já vi algumas cenas, não presencial, mas já vi, né, algumas colegas relatando, às vezes o animal acaba, né, se cruzando, aí muitas pessoas às vezes não conhecem como que funciona a anatomia dos animais. Então, naquele momento que os animais, né, estão ali fazendo a cruza, as pessoas jogam água, bate para o cachorro largar da fêmea. Só que assim, a anatomia dos cães, ele tem no pênis dele o osso peniano.
né? E ele tem toda uma questão fisiológica por conta desse processo, né, da reprodução. Então, não adianta a pessoa bater nem nada, porque você vai agitar muito mais o animal e no desespero dele de se soltar da fêmea, muitas vezes pode quebrar o osso peniano. A gente teve um caso de um cachorro que a gente resgatou lá no Pedra-Mar, que ele aconteceu isso. As pessoas viram, era uma cadela que tinha, né, um tutor, mas ela ficava para a rua, o cachorro acabou pegando ela e a pessoa na hora queria soltar os dois e acabou causando tudo isso. O cachorro teve que fazer a amputação do pênis, ele já não era um cachorro muito jovem, já era um cachorro um pouco debilitado, a recuperação dele foi bem demorada, né? Então as pessoas têm que ter, eu acho que tudo na vida. Antes de você fazer qualquer coisa, principalmente quando é essa questão de saúde, tanto de gente quanto de animal, a gente tem que primeiro entender, né? Consultar o profissional responsável, pedir para ele mostrar para a gente o lado bom e o lado ruim de cada situação para poder tomar uma decisão assertiva, né? Pensando realmente na questão de saúde e no bem-estar dos animais. E hoje qualquer coisa, né? Só procurar na internet, tem tantos profissionais sérios que fazem vídeos no YouTube, alguma coisa assim, ou... De modo geral, dá uma ligadinha na secretaria, né? Não custa nada, é só uma ligação, pergunta, pronto. Sim, a gente está à disposição para esclarecer dúvidas. E uma coisa até, se você me permite, às vezes as pessoas têm dificuldade, a gente sabe, questão financeira, né? Infelizmente, está todo mundo hoje numa situação um pouco delicada, mas às vezes a pessoa liga lá para a gente, o intuito é realmente orientar, né? Aconteceu um problema com o meu animal, eu não estou conseguindo veterinário, está muito caro. Gente, tem as faculdades, a gente tem 2 faculdades que é em São José e é bem próximo, que eles oferecem o serviço de atendimento veterinário, onde tem consultas, exames, cirurgias e sai um preço bem acessível, né? Então, eu acho que é uma forma de ajudar também, muitas vezes, esse tutor a conseguir fazer o atendimento, né? Prestar um socorro para esse animal, ter um atendimento de qualidade com custo um pouco menor, né? Junto às faculdades. Bacana, Joelma, nós vamos fazer uma breve pausa, logo mais a gente retorna à nossa conversa. Agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre a Festa do Milho 2023. A gente volta já. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente ainda está aqui voltando daqui a pouco, até já.
Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na 13ª sessão ordinária do ano. Nesta quarta-feira, dia 26 de abril, tivemos a 13ª sessão ordinária do ano. Fique com a gente e confira tudo o que aconteceu no nosso resumo da sessão. O início foi conturbado, isto porque, no meio do ato solene em homenagem ao trabalhador, servidores municipais representados pelos seus sindicatos estiveram no plenário para protestar sobre o projeto do prefeito Isaías Santana, que visa conceder reajuste salarial de 7% para a categoria. Os sindicatos pedem um reajuste de, no mínimo, 9%, além do aumento do vale alimentação e refeição. Por isso, o protesto era para que os vereadores não votassem a proposta do prefeito. Por causa do barulho, a solenidade em homenagem aos trabalhadores acabou sendo adiada e os vereadores passaram para o primeiro expediente. Ainda sob protesto, na continuação da sessão, alguns vereadores tiveram que elevar a voz para justificar os seus documentos. Um deles foi o vereador Rogério Timóteo, do Republicanos, que falou do seu pedido de informações sobre uma obra de recapeamento no bairro Jardim Paraíba, que seria custeada por meio de uma emenda parlamentar. Esse pedido, senhor presidente, eu fiz ele porque eu solicitei uma emenda ao deputado federal Roberto Alves, do Republicano, destinado à infraestrutura do município, no valor de R$250 mil, que foi destinado para asfaltar a Valentim Pinheiro, no Jardim Paraíba. Porém, o valor foi dito que estava na Caixa Econômica Federal e eu quero saber como que está a situação dessa emenda na Prefeitura. Se há programação de serviço dessa administração para a pavimentação da Valentim Pinheiro. Até porque tenho lutado pela cidade de Jacareí, buscado recursos para a nossa cidade. Então quero saber como que está a situação dessa emenda que eu consegui de R$250 mil para a cidade. Na ordem do dia, o protesto se tornou mais evidente no momento em que os vereadores decidiram prosseguir com a discussão da proposta do prefeito. O líder do governo na casa, vereador Paulinho dos Condutores, do PL, tentou argumentar com os servidores durante a defesa do projeto. Eu acho que, mais uma vez, quero aqui parabenizar o movimento sindical pela luta, mas eu quero dizer também que os movimentos sindicais têm que começar a se aperfeiçoar. Eu acho que é na mesa de negociação, na mobilização dos trabalhadores, e dizer que, com todo o respeito. Após diversas discussões, o plenário concordou em adiar os projetos, colocando para votação apenas na sessão ordinária do dia 4 de maio, próxima quinta-feira. Desta forma, nenhum projeto foi votado na ordem do dia. Coloca em votação em plenário o adiamento, já que todos os projetos pautados para a ordem do dia de hoje estão relacionados a reajuste e alteração de referências. Coloca em votação o adiamento também para a próxima sessão. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Todos os projetos, então, foram adiados para a próxima sessão. Não se esqueça de ficar por dentro do nosso conteúdo assistindo ao nosso canal, 39.2 Digital ou 12 da NET. E também ficando de olho em nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e, é claro, o nosso site oficial. Este foi o resumo da sessão. Até a próxima semana. É isso aí, você confere, né, também a sessão na íntegra, se você tiver interesse em assistir em nosso canal do YouTube. A gente volta a falar com a Joelma Prilips. Joelma, no final do primeiro bloco a gente comentou bastante sobre castração, mas gostaria de te perguntar como que é o procedimento para quem tem algum, que seja tutor aqui da cidade, tem algum animal, macho ou fêmea, deseja, né, participar desse processo de castração gratuito aqui da cidade, como essa pessoa pode proceder, pode, né, buscar informações
para colocar seu animal para ser castrado? O primeiro passo é a pessoa comparecer até a Secretaria do Meio Ambiente e fazer o RGA, né, que é o Registro Geral Animal, que vai gerar um número de cadastro daquele animal e, através desse número, ela faz a solicitação para a vaga de castração, né? É um processo que a gente, atualmente, é feito ainda manual, a pessoa tem que ir lá e preencher, mas a gente já está com um projeto, né? Espero em breve ele já está disponível para isso passar a ser em forma de automatizada. A gente está numa parceria com o pessoal da ETEP, né, dos alunos de lá, e eles estão trabalhando nisso para nos ajudar. Por quê? Para facilitar a vida da pessoa. Porque hoje a pessoa precisa ir até lá, né, e muitas vezes a pessoa não consegue ir por conta de horário. Então, a gente tem algumas parcerias com alguns pet shops, né, ou ONGs ou protetores, que eles acabam nos auxiliando e ajudando o munícipe, né? Então, às vezes a pessoa vai num evento de adoção, lá dá para ele fazer o cadastro. E a ideia de ser informatizado isso, porque aí você pode fazer da sua casa, né? Você entra, faz o cadastro, adiciona a documentação, porque precisa ser morador de Jacareí, né? Porque o serviço está disponível para os munícipes daqui. Aí precisa levar RG, CPF, comprovante de residência e a carteira de vacina antirrábica. A vacina, só aproveitando, né, a deixa, às vezes a pessoa fala, mas a vacina do meu animal não está atualizada. É só entrar em contato com o pessoal lá da zoonoses, através do telefone 39510146 e está verificando com eles as disponibilidades de data para vacinação. Aí a pessoa comparece, apresenta essa documentação, preenche, né, faz o RGA do animal dela e a gente orienta quando que ela tem que ligar para fazer a retirada da senha. Uhum. E realmente, né, Joelma, não tem desculpa, né? São serviços gratuitos, pode até que que esse tutor tenha que entrar numa lista de espera, tudo bem, mas é um procedimento gratuito, né? Então, tanto para vacinação antirrábica, que você também vai ter orientação, como também para a castração em si, não tem mais desculpa para não correr atrás disso. E né? ainda tem um outro diferencial, além do programa de castração gratuito, às vezes a pessoa não quer esperar e tudo mais, e ela às vezes tem condições de pagar um valor mais acessível, tem algumas ONGs que fornecem guia de desconto. Então, consegue um desconto para poder fazer particular, porque às vezes a pessoa está preocupada, principalmente gato, né? A fêmea entra no cio a cada 2 meses. Então, é muito rápido esse ciclo. Só por curiosidade, e do cão, qual que é o ciclo? Em torno de 4 a 6 meses o período, Então, assim, às vezes a pessoa não quer esperar porque tem receio. Então, muitas vezes, quando ela liga, a gente até orienta também, tá? Procurando as ONGs, né? Se a pessoa está com medo de esperar até a data do mutirão, porque tudo isso vai colaborar para que ela providencie o mais rápido possível a esterilização desse animal, evitando, né, que apareçam mais bichinhos por aí, porque, infelizmente, a demanda é muito grande, né? Da quantidade de animais que precisam de um lar. E a gente até conversa bastante, né? Eu participo de alguns grupos de pessoas de outros municípios, até de outros estados, que a gente tem bastante contato. E às vezes a gente percebe, a nossa maior preocupação é o seguinte: daqui a pouco a gente não vai ter adotante para todo mundo. Porque hoje muitas pessoas estão deixando de morar em casa para morar em apartamento. Aí ela não tem condições de pegar não quer pegar, por exemplo, um cachorro porte médio. Ou muitas vezes a pessoa teve que mudar de cidade, né? Ou mudou a questão da vida dela, ou ela não tem tempo, porque hoje em dia está tão corrida a vida de todo mundo, né? Trabalha, estuda. E aí o que vai acontecer daqui a pouco? A quantidade de animais que vão estar em busca de um lar e a gente não vai conseguir. E ainda tem um outro agravante. A maioria dos animais que estão disponíveis para adoção é o famoso porte médio, né? A gente até brinca o famoso caramelo, né? E muitas vezes as pessoas buscam um animal de porte pequeno. E aí acaba elevando, né, a quantidade de animais que estão disponíveis para adoção e que não conseguem encontrar, né, um lar para que ele seja encaminhado. E aí a preocupação é essa: será que daqui a pouco, hoje já está difícil, né, a questão das adoções? Imagine daqui a um tempo, se a gente não trabalhar efetivamente tanto no controle populacional quanto na conscientização das pessoas. A gente não vai ter condições e aí os animais vão ser
meio que condenados a viver o resto da vida dentro de um abrigo. Então é muito triste, né? Com certeza. Joelma, vou pedir licença a você, logo mais a gente retorna a conversar. Mudando um pouquinho de assunto, agora falando sobre esporte. Após 2 jogos e 2 vitórias pelo Campeonato Brasileiro, o Jacareí Rugby fez sua estreia neste sábado no Campeonato Paulista de Rugby 15 adulto masculino. O adversário será o Lechuza, de Sorocaba, confronto inédito para o time jacareense. A partida será realizada na Toca do Jacaré, no Balneário Paraíba, em Jacareí, às 3h30 da tarde, e a entrada é gratuita. E no feriado prolongado de Tiradentes, Jacareí sediou a 17ª Festa do Milho 2023, que contou com a presença de milhares de jacareenses. Saiba detalhes na reportagem. Nos dias 21, 22 e 23 de abril, Jacareí sediou a 17ª Feira do Milho, no Jardim Colônia. O evento é realizado pela paróquia Nossa Senhora do Paraíso e atrai milhares de visitantes para apreciar comidas típicas à base do cereal, além de atrações musicais. A festa foi uma boa alternativa para quem decidiu sair no feriado de Tiradentes. Eu vim aqui a convite de um aluno, eu sou professor estadual e ele me comunicou essa semana que ia ter um evento aqui. E eu comentei com o Matheus, meu filhinho aqui de 5 anos, e ele está me cobrando a semana inteira para vir aqui. Então a gente veio a primeira vez, estamos conhecendo e estamos gostando. A priori, do início está muito divertido, bastante opção de comidas, a gente está gostando sim. E realmente, opções de comida não faltaram. Tivemos curau, bolo de milho, sorvete de milho, milho cozido, suco de milho e, claro, a tradicional pamonha, da qual nossa equipe foi conferir todo o processo para produzi-la. Eu vou conversar com a Isabel, que está aqui do meu lado. Ela é responsável por limpar esse tanto de milho. Isabel, o que você está fazendo aqui? Conta pra gente. Nós estamos limpando as espigas de milho. E limpa com escova assim mesmo? Assim mesmo, dessa forma. Com muito amor no coração. Com muito amor no coração. E me diz aqui vocês, há quantas horas vocês estão aqui? Desde as 8 da manhã. Eu estou desde as 14 horas, então o pessoal está desde as 8 aqui. Desde as 8 horas. Eles estão aqui desde as 8 da manhã. Vocês têm ideia de quanto de milho vocês já limparam aqui? Umas 10 caixas dessa aqui, mais ou menos. Umas 10 caixas dessa. Umas 10 caixas dessa. São quilos, são em unidades, são milhares. São mais ou menos 800 sacos de milho. A cada saco deve ter mais ou menos uns 60, 80 milho. Você imagina quanto que tá, né? E tudo isso agradecendo ao companheiro que é o nosso eletricista da festa aí, ó. Gente, eu não consigo nem fazer as contas de quanto milho eles já limparam, mas pessoal, parabéns aí, vamos ver agora como é que tá a produção de todo esse milho que vocês estão fazendo aqui. E depois de passar pela limpeza, o milho é colocado nesta máquina onde é moído. Logo após, ele é temperado e finalmente a pamonha vai ganhar forma. E assim como vocês viram agora há pouco, o pessoal limpando a palha ali, que a Cibele registrou, a gente está aqui com a dona Vilauba e também com o senhor Joaquim, que fazem a preparação da pamonha, que a gente pode considerar o carro-chefe da festa do milho, né? Com certeza. Aqui ele vai lá pro tacho para cozer, para cozinhar. E aí vai sair a pamonha pronta já. E assim como o João bem disse, aqui nós temos a parte de muita comida. E agora eu vou conversar um pouquinho com a Francisca, que ela vai estar explicando como que está sendo essa entrega. Francisca, tudo bem? Tudo bem. É a primeira vez que está participando? Não, eu faço parte da comunidade mesmo do Bosco, né? Já participo já desde o começo da primeira festa. Também sou bem ativa aqui na comunidade. Explica um pouquinho pra gente como que tá sendo essa parte de organizar todas essas comidas e fazer entregas dela para as pessoas que estão vindo até aqui. Organização? Então a gente tem um voluntário que entrega as pamonhas, né? Daí cada um tem seu lugar, lugar do milho, da pamonha, do curau. Tem uns lugares certos, né? Então as pessoas já vêm direto, já sabem o lugar. Agora falar da parte mais fundamental. O que você tá mais gostando daqui? Qual que é a sua coisa preferida? É pamonha? É milho? O que é o seu preferido? Meu preferido? Eu amo é curau. Curau eu gosto demais, curau. Mais gosto. Tu gosta de tudo, mais curau que mais, gosto mais. E como foi possível perceber nas imagens, a festa só acontece por conta dos mais de 300 voluntários que se doam para a realização do evento. Primeiro a gente já dá graças a Deus, porque a festa tinha sido interrompida por 2 anos. Retomamos o ano passado com um pouco de timidez, porque não sabíamos a situação da restrição,
E agora retomamos aquilo que era antes, onde nós temos uma organização que está à frente e o que a gente conta mesmo é com o milho e com os voluntários, que são bastante. Nós temos um objetivo claro este ano, que a nossa paróquia tem uma matriz que ainda precisa ser terminada e um salão paroquial que faz parte da estrutura paroquial. Então todo esse dinheiro vai ser convertido para esta construção. E agora, falando sobre as atrações musicais, o sertanejo cativou o público presente. Depois, o show ficou por conta da célebre cantora Cecília Militão. E entre as 10 atrações musicais que temos para hoje, vamos agora falar com Cecília Militão, uma das cantoras de maior renome de nossa cidade. Cecília, queria te perguntar se é a primeira vez que você se apresenta na Festa do Milho e qual a expectativa para o show dessa noite. Gente, prazer estar falando com vocês, obrigada pelo carinho. É a segunda vez já que eu estou na Festa do Milho e é um prazer imenso. Eu falo que cantar em casa é muito bom, né? A gente que acaba saindo sempre, a gente acaba fazendo show fora. Quando a gente canta em casa, a gente fica muito feliz e é sempre muito gratificante para a gente estar aqui. Você comentou agora que então vai ser a segunda vez, né, tocando aqui. Como que é a recepção do público? O pessoal sempre animado na Festa do Milho para ouvir suas canções? Como que é? Graças a Deus, assim, eu sou muito grata porque as pessoas têm um carinho e eles dão uma energia pra gente, que isso é muito bom, né? Então é o que eu falo, é chegar ali, cantar e o pessoal sempre vem junto. Graças a Deus. E pra gente fechar, o que você já provou da noite de hoje aí? Tem bastante voluntário fazendo diversos, né, pratos típicos com milho. Tem algum que particularmente você mais gosta? Gente, eu sou apaixonada por bolo de milho e curau. Então, daqui a pouquinho, acabei de chegar, daqui a pouquinho eu já vou me deliciar, porque eu sei que as meninas, todas as voluntárias, fazem comidas incríveis. Com shows marcantes e comida deliciosa, a tradicional Festa do Milho reforçou mais uma vez o espírito de comunidade, como uma das mais tradicionais festas de Jacareí. Muito bom, adoro. Minha família vem também, minhas filhas. Todo ano nós vem, é muito bom. Porque o povo de Jacareí adora uma festa. Agora, então, depois da pandemia, né, a turma está se reunindo mais, então eu acho muito bom. E depois de cobrir a festa, meus colegas aproveitaram, hein? Realmente foi muito boa essa cobertura, parabéns a todos os voluntários, né, da comunidade ali do Jardim Colônia que fez a Festa do Milho, foi uma delícia e, né, a gente fica ansioso para a próxima edição. E a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, abriu as inscrições para o curso de modelagem industrial de 80 horas, ministrado pelo CPS, o Centro Paula Souza, na unidade móvel de costura industrial, localizada no bolsão do estacionamento do Parque dos Eucaliptos. Serão 16 dias de curso, com início na próxima quinta-feira, dia 4, e as inscrições podem ser realizadas por meio do site cursosviarapida.sp.gov.br até segunda-feira, dia 1º de maio. E falando sobre o final de semana, ele chegou e está recheado de atrações. Se liga! O final de semana chegou e ele está repleto de atrações. Não vai querer perder, né? Então se liga! Hoje, às 18 horas, acontece a apresentação de Samba de Terreiro, que abre a exposição Resquícios de Aruanda, que exibe manifestações das diferentes religiões afro-brasileiras presentes aqui na cidade. A amostra acontece lá no MAV. Mais tarde, tem a exibição do documentário Icônicas e Bafônicas. O filme mostra a trajetória de 3 figuras importantes para o movimento LGBTQ daqui de Jacareí. A exibição acontece às 19 horas na Sala Mário Lago. No sábado, vai rolar o Circuito de Arte Urbana, que vai ter discotecagem, oficina de grafite, entre outras atividades. Tudo isso às 14 horas no Parque da Cidade. Às 16 horas vai rolar a apresentação da banda Fênix e as Cinzas, no Educa Mais Parque Meia Lua. O show vai contar com o lançamento do novo álbum Resistir. Vale a pena conferir. No domingão, para fechar o final de semana, o Coro Jovem de Jacareí apresenta Influências do Tom. A apresentação mistura clássicos de Tom Jobim com músicas autorais. O espetáculo acontece às 19 horas no Teatro Municipal. Muitas coisas legais acontecendo aqui na cidade. Para mais informações dessas e outras atrações, você pode acessar a agenda no site ou nas redes sociais da Fundação Cultural. O Se Liga fica por aqui e até a próxima!
Muito bem, fim de semana recheado de atrações para galera jacarense curtir. Bom, a gente volta a falar com a Joelma Phillips, diretora de Proteção Animal. Joelma, estamos já se encaminhando para o final do nosso programa. Gostaria de agradecer sua presença e queria que você comentasse um pouquinho sobre um site, né? Queria saber se já foi lançado ou ainda será lançado, um site que acredito que vai reunir os serviços, né, oferecidos pela pasta, pela Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente encerrar o programa. Eu estou bem feliz, né, com esse projeto, né, e com o apoio, né, dos colegas que estão envolvidos nisso, que deram a maior força, porque eu sempre entendi o seguinte: a gente sempre divulga os animais, só que nas nossas redes sociais, os nossos canais de comunicação eu brinco, é bem humilde, né? E dentro do site da prefeitura, e os canais de comunicação da prefeitura, a gente sabe que tem um alcance bem amplo. E a gente sempre, né, eu sempre tive esse sonho, né? Falei, nossa, a gente podia ter dentro do site da prefeitura um espaço bacana, né, para a gente poder divulgar os trabalhos da diretoria de proteção animal, os animais para adoção, né, e passar mais informações. E aí, graças a Deus, né, o projeto já está praticamente finalizado, só está faltando uns ajustes finais. E eu acredito que nos próximos dias já vai estar disponível para as pessoas consultarem. E é bem legal porque isso, além de ajudar a pessoa a direcionar, né? Eu quero adotar um cachorro ou um gato, ela vai ter lá, né, um acesso exclusivo para verificar os animais que estão disponíveis para adoção. Tem a questão também de orientação com relação a animais silvestres, questão de vacina, referente à castração e principalmente também uma coisa que foi criada que eu achei bem interessante, a divulgação de achados e perdidos. Por quê? Eu falo, nem sempre todo animal que está na rua ele foi abandonado. Muitas vezes ele está perdido. Né? E muitas vezes a pessoa está procurando e às vezes ela não consegue, né, dentro do grupo de amigos ou dependendo do local que o animal, né, foi parar, ela não consegue reencontrar esse animal. Então ali vai ser uma forma também das pessoas mandarem para a gente, olha, tem um cachorrinho andando por aqui, e a gente divulgar, e até mesmo a pessoa que infelizmente o cachorro dela acabou fugindo, ou o gato, ela também mandar essa informação para a gente poder também estar compartilhando. E um fato, só para comentar aqui, que eu acho bem interessante, é a questão do microchip. A gente teve um caso recente que foi bem bacana. A gente recebeu um chamado de um animal que estava ali no Parque Santo Antônio, no Educa Mais. Chegamos lá, a gente percebeu que ele era castrado, passamos a leitora e ele tinha um microchip. E aí a gente localizou o dono do animal, que fazia por volta de quase um ano que ele foi passear com a dona acabou se desequilibrando e caiu, e eram 3 cães. Os 3 fugiram, 2 ela conseguiu, um voltou para casa, o outro ela conseguiu pegar, e esse um já estava sumido há 10 meses. E aí a gente conseguiu fazer a devolução do animal para o tutor, né? Foi uma coisa bem bacana. O animal não ficou mais na rua porque voltou para casa e é uma coisa que a gente fica bem feliz. Então, é essa questão da identificação. Então, muitas vezes, o animal não é microchipado, mas põe uma coleirinha nele com uma plaquinha de identificação com o telefone da pessoa, né? Ou escreve com aquela caneta permanente por fora na coleirinha, porque isso facilita bastante também. Então, encontrou um animal e percebe que ele tem uma identificação ou um microchip, fica mais fácil para a gente poder estar encaminhando para o tutor e muitas vezes também, se o animal foi abandonado, para a gente responsabilizar a pessoa pelo abandono, né? Uhum. O site, mas o site ainda não está disponível? Não, está nos ajustes finais, né? Está só terminando lá algumas pequenas alterações, coisinhas bem simples. Mas já está bem encaminhado já, né? Não, ele já está praticamente pronto, né? É só aqueles ajustes técnicos mesmo que são necessários, mas eu acredito que agora, em poucos dias, ele já vai estar sendo disponível para a população. Você já saberia dizer para a gente o endereço? Então, vai ser dentro do site da prefeitura e da pasta da Secretaria do Meio Ambiente, vai ter esse outro acesso ali diretamente Mas bem fácil para encontrar. Sim, e a gente vai estar divulgando também, né? Justamente para a pessoa saber como que faz para consultar. E na dúvida, a pessoa pode mandar uma mensagem para a gente, lá para o nosso WhatsApp também, que a gente já vai deixar disponível o link lá, né? O acesso para a pessoa e a gente encaminha o endereço eletrônico para a pessoa poder estar acessando. Muito bem. Obrigado, Joelma, pela sua participação. Como sempre, né, todas as vezes que você vem aqui, ou no Bom Dia, ou no TCE, como foi no ano passado, né, para a gente tratar um pouco, conhecer um pouco mais também
panorama, né, geral do bem-estar animal, das situações aqui da cidade envolvendo a causa animal. Realmente é um tema muito importante, como sempre, muito bacana de você vir aqui, conversar com a gente, dar esse espaço para a gente tratar desse tema tão importante aqui na cidade. Eu fico muito feliz, né, porque é uma forma da gente passar algumas informações, esclarecer às vezes algumas dúvidas, né, que esse é um dos nossos trabalhos também, tá próximo da população, tá orientando, falando sobre a questão de bem-estar animal. E eu falo, eu sou incansável para falar disso, se deixar eu falo o dia todo, né, porque é uma coisa que realmente eu gosto, tá no meu sangue. Então, todas as vezes que quiser bater um papo sobre os animais, eu estou à disposição e agradeço aí pela oportunidade. É isso, a gente que agradece. Muito obrigado. A gente fica por aqui ao meio-dia. Você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um grande abraço, um excelente fim de semana e até mais.